Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juicela Cast. Eu me chamo Gabriela Pestano, atuo na gestão do escritório de Juicela e hoje tenho a satisfação de conduzir mais um episódio da série Conexão Técnica para falar sobre comércio exterior, competitividade e tratar das empresas que trabalham com importação, exportação e se relacionam com o mercado internacional. A gente vai abordar como o Comex tem uma relação direta com eficiência tributária, fluxo de caixa e tomada de decisão e geração de valor para as empresas. E para isso nós temos 3 convidados ilustres. O Igor Kubaski, que trabalha há mais de 5 anos no escritório, ele é advogado e atua ali na nossa área de negócios. O Rodrigo Velausen, que é contador e advogado no escritório, trabalha há mais de 10 anos na área e também atua junto à área de negócios. E o nosso ilustre convidado, Gustavo Correia, que tem mais de 25 anos de experiência em tributário e tem uma atuação direta com essa área de comércio exterior e veio aí no início do ano agregar o nosso escritório, estando à frente dessa área de comércio exterior. E eu queria iniciar justamente, desejando um bom episódio para a gente e questionando, principalmente o Igor e o Velausen, o que eles enxergaram, na atuação deles do dia a dia na área de negócios, que vislumbrou esse, que a gente tinha necessidade de trazer o comércio exterior para ter como uma atuação estratégica dentro do escritório de Juicela. Primeiramente, muito obrigado, Gabi, por mais um convite aí nesse projeto. Não vou aqui ficar falando muito sobre a nossa área de negócios, porque, obviamente, a gente tem são diversas funções no escritório, mas uma das nossas funções e algo que a gente trabalha muito diariamente é antecipar as necessidades dos nossos clientes, né? E a gente vinha já, antes ainda de essas mudanças macroeconômicas, a gente já vinha sentindo muito a necessidade dos nossos clientes na área de comércio exterior. Seja em dúvidas em questões envolvendo importação, dúvidas envolvendo exportação, alguns regimes aduaneiros. E, obviamente, que após um período, quando a gente teve todas essas mudanças globais, nesses últimos, não vou dizer aí últimos meses, mas acredito que no início de 2025 ali, a gente viu que era a hora certa de a gente trazer essa área para dentro do escritório. E exatamente por isso que a gente trouxe o Gustavo, que eu acredito depois ele vai aqui conversar um pouquinho sobre a carreira dele, que eu acho que é fantástico. Mas é exatamente por todas essas mudanças que a gente entendeu que era a hora certa da gente internalizar essa área dentro do nosso escritório. Exatamente, eu acho que, como o Rodrigo falou, antes de mais nada agradecer pelo convite para a gente estar aqui conversando um pouco sobre Comex, é um tema extremamente relevante para os nossos clientes e acho que para todo mundo que está ouvindo hoje também. A área olhou muito para o mercado já a partir das necessidades que os nossos clientes nos traziam e percebeu que tinha a possibilidade realmente de fazer algo a mais também dentro dessa área, né? Trazer a nossa bagagem de 25 anos do escritório, tendo como carro-chefe o direito tributário, trazer essa mentalidade, essa forma de atuar na maximização de ganhos, enfim, também para a área de Comex, onde a gente entende que, seja em razão das questões macroeconômicas, como o Rodrigo falou, mas também a reforma tributária, obviamente, provoca isso nas empresas e uma necessidade real de otimização de fluxo de caixa, né? Então, um momento importante para falar desse tema e é um prazer contar com o Gustavo aqui também conosco. Obrigado, Igor, Gabriela, Rodrigo. Então, eu sou Gustavo Corrêa. Como a Gabriela falou, trabalho há 25 anos na área tributária e também com uma atuação na parte aduaneira há algum tempo. E nisso eu consegui perceber que a conjugação e o tributário e o comércio exterior estão muito conectados, né? Na minha carreira, eu participei de diversas operações da parte tributária doméstica, vamos dizer assim, mas também numa parte de tributação internacional e também na parte de negocial, operacional, vamos dizer assim, que é a parte que envolve muito comércio exterior, envolve muita tributação. E está tudo isso conectado. Além de passar por empresa de consultoria, auditoria, escritório de advocacia, empresa que trabalhava com comércio exterior, né? Então, fui agregando essa bagagem para chegar aqui no Juicela e a gente implementar. Na verdade, já existiam as demandas, né? Já existiam algumas atuações. O que a gente vai fazer é estruturar, trazer algumas novas soluções, estar mais perto dos clientes. Então, é isso que a gente se propõe a fazer, né? Ampliando o portfólio de serviços
que hoje o Diutiela já tem, né, os clientes que a gente já tem, e também atendendo o mercado como um todo, né? Como o Veloso falou, isso é uma demanda de mercado, né? Então a gente está se antecipando, mas reagindo ao que vem acontecendo no mercado, que é essas tanto dúvidas quanto ser propositivos na parte de comércio exterior. Eu ia justamente questionar, claro, além das demandas dos nossos clientes, que acho que surgem no dia a dia, a gente vai se atentando por que é necessário a gente estar ampliando ou, né, colocando o nosso foco de trabalho, mas o que no mundo realmente estava isso que eu ia questionar, né? O que a macro, em termos de macroeconomia, aconteceu para fazer esse tema estar mais, né, na mesa na hora que a gente está conversando com os nossos clientes? Tem dois grandes pontos, né? O Brasil sempre teve um pouco afastado das cadeias produtivas globais, tá? Mas existe sim uma aproximação, né, dessas cadeias. A gente tem diversas empresas multinacionais e mesmo as empresas locais, elas exportam, ou elas importam algum maquinário, ou exportam algum produto. Então, de alguma forma, várias empresas aqui e vários clientes nossos se conectam com o comércio exterior, né? Tanto produzindo para exportar, quanto importando alguma coisa que vai num processo produtivo que vai exportar, quanto trazendo alguma máquina para a modernização da capacidade produtiva. Então, tudo isso se conecta e no final do dia a gente fala de operação, mas está falando de tributação. A tributação ela não está concentrada só na renda ou no consumo no mercado interno. A gente tem tributação na importação, é uma tributação pesada. E existem mecanismos que extrapolam a legislação local, como acordos de origem, o Mercosul, legislação de ex-tarifário. Então, que são métodos que existem não só no Brasil, mas em outros lugares. O próprio drawback, que não se chama drawback em outros lugares, né, que te permitem ter uma operação mais limpa. Limpa eu quero dizer com menos carga tributária, né? Então, tudo isso é incentivado de alguma forma para que tu consiga ser produtivo, ter uma capacidade. No caso, o drawback é para reduzir o custo do Brasil. Então, todos esses mecanismos, né, que já existem, o que a gente tem que entender é o negócio do cliente, né? Entendendo o negócio do cliente, como funciona, o que eu compro, o que eu vendo, da onde que eu trago, para onde que eu vou enviar a mercadoria, se existe plano de expansão para casar com essas soluções, vamos dizer assim, que já existem. Né? Então esse é o grande ponto do Comex, e a conexão com o tributário ela é evidente, como eu falei, né? São tributos, a base legal ela não é que se confunde, né? A gente tem o regulamento aduaneiro, tem diversas normas, resoluções GSEX, mas tem também muito na parte tributária, uma atuação muito forte da Receita Federal. Então, está muito conectado a parte de comércio exterior, da parte tributária, com o direito tributário, com a consultoria e com o contencioso também. São diversas as dificuldades, vamos dizer assim, que se enfrenta, né? Tanto na questão de valoração aduaneira, quanto na importação, na classificação fiscal. Então, está tudo muito, muito conectado. O que a gente vai fazer é prestar mais atenção, né? Às vezes coisas que havia uma dificuldade em detectar ou quando a gente traz um olhar de fora, nós temos capacidade de perceber, acho que aqui existe uma capacidade de melhorar ou de melhorar o fluxo de caixa, de ter mais resultado ou até de repensar uma operação, fazer de uma forma diferente, com uma redução de carga tributária, buscar um determinado incentivo. O Rodrigo mencionou aqui a questão dos Estados Unidos, do tarifaço, né? E a gente viu uma grande movimentação quando isso aconteceu. Empresas moveleiras, calçadistas, né? Sofreram um impacto muito grande, né? E nesse momento eles começaram a avaliar, será que eu triangulo, eu vendo para algum lugar eu exportar para os Estados Unidos, o que está acontecendo lá, né? E o inverso ele é real também. O Brasil também tem imposto de importação com alíquotas relativamente altas. Então, por vezes, se eu estou dentro do Mercosul e faço uma transação dentro do Mercosul, eu consigo evitar o imposto de importação. Mas aí tem muito insumo que eu trago da China. Será que eu triangulo para algum lugar? Consigo evitar? Não consigo? Então, tudo isso está bem conectado, né? Assim, né? E isso deve acontecer de forma ainda mais forte com o acordo União Europeia-Mercosul. Então, a gente vai ver muitas questões que vão surgir nos próximos anos. E eu acho que, pegando o gancho com a pergunta da Gabi, o que tu comentou agora, Gustavo, as pressões externas justificam esse movimento de atenção para a Comex, né? A gente está falando de, como o Rodrigo comentou, como tu falou também, e como a Gabi falou de macroeconomia, né? São muitos movimentos que cada vez mais impõem que para uma empresa que quer se posicionar
no mercado internacional abrir, né, as fronteiras, extrapolar o Brasil, ou se relaciona por necessidade, importando muita mercadoria, tem que estar atento a essas pressões externas para conseguir adaptar o negócio para a realidade que é imposta a partir desses movimentos que, enfim, a gente não tem controle, né? Então, acho que o momento é muito sensível nisso e na lógica de Brasil ainda a gente coloca a reforma tributária no jogo, que traz modificações que são extremamente relevantes e muito impactantes, principalmente quando a gente fala de otimização de fluxo de caixa, né? Então, é um ponto que está intimamente ligado com o Comex, com esses regimes aduaneiros que a gente vinha falando. Acho que vale a pena a gente estressar um pouco aqui essa relação com o tributário, porque no final do dia a gente está falando, obviamente, como tu mencionaste, de uma relação direta na otimização de fluxo de caixa e na desoneração dessa carga tributária, por exemplo, na entrada, a partir de alguns desses instrumentos, né? A gente fala de Comex é um mundo, mas existem regimes específicos que trazem esse tipo de benefício. Não sei se o Rodrigo também, a gente conversava vindo para cá e estava falando justamente desse impacto do que é o hoje e depois a gente colocar também em perspectiva a reforma tributária, né? Acho que é um ponto de partida legal para conectar com as empresas que eventualmente estão nos escutando. Sim, eu acho que a gente pode estressar aqui um pouquinho, vou pedir uma ajuda aqui para o Gustavo, que ele é o grande especialista nessa área, de falar um pouquinho sobre os tipos de drawback, também talvez explicar um pouquinho aqui para o pessoal o que é o ex-tarifário, falar um pouquinho também de RECOFF, porque são muitos conceitos, a gente sabe que são muitos conceitos, são muitos regimes diferenciados, e a gente sabe que cada um tem uma particularidade. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre eles e, obviamente, para as pessoas também entenderem onde é que esses regimes eles podem acabar sendo aplicados aí nas empresas. Tá. Antes de mais nada, então, iniciando, e obrigado pela pergunta, é importante a gente entender aonde a empresa está inserida. Esse é o primeiro ponto, né? O que eu compro, da onde eu compro, para quem eu vendo, o que eu vendo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Entender. A gente tem um sistema de classificação fiscal, NCMs, ele funciona também para imposto de importação, então esse é o principal ponto. Segundo ponto, o principal tributo no comércio exterior, na importação, é o imposto de importação. Ele tem um caráter regulatório, então ele pode ser alterado, né? Não precisa respeitar o princípio da anterioridade, ele pode ser alterado do dia para a noite, vamos dizer assim. Então, ele é relevante, tá? Então, além de ser tem um cunho arrecadatório, ele tem um cunho, uma característica regulatória. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto vamos dividir em dois grupos os tributos. A gente fala que carga tributária e tal. Primeiro, os tributos que são custo, né? Que é imposto de importação, AFRM, COFINS 1%, e os tributos que a gente diz que podem ser recuperáveis, né? Que tem o efeito de fluxo de caixa. Então, que é IPI, PIS, COFINS, ICMS e depois IBS, CBS. E por que efeito de fluxo de caixa? Porque eles são transitórios, né? Eu pago, me credito e depois na saída eu recolho sobre o que eu agregar e utilizo o crédito da entrada. Então, o que é custo, ele vai compor ali, assim como outros custos, né, de insumos, o próprio insumo, o valor da mercadoria, a composição do meu preço, né? Então, custo mais margem, mais a tributação vai chegar no meu preço de venda. Então, esse é custo, ele não é recuperável. Então, o que eu busco? Eu busco evitar o máximo possível de ter este custo, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo os tributos recuperáveis, né? Por mais que eles sejam recuperáveis, eu pago para depois me creditar. Então, existe um desembolso de caixa em que eu gasto o dinheiro para comprar a mercadoria e para pagar por esses tributos. Aí eu me credito e depois eu tenho um processo para recuperação que pode ser lento ou rápido, dependendo do perfil da empresa, né? Hoje em dia, tem várias empresas que são acumuladoras que demoram bastante tempo para conseguir monetizar esses créditos. Quando a gente está falando de CMS, às vezes nem conseguem. Ou demoram muito tempo, ou tem que ingressar com medida judicial. Então, esse é o outro ponto, né? Separar em dois grupos, né? Custo e caixa e tributos recuperáveis, que tem um impacto de caixa, e dos tributos não recuperáveis, que são custo. Partindo disso, a gente começa a olhar quais são as ferramentas e soluções que a gente pode utilizar para reduzir o custo ou para não ter que recolher esses tributos, né? que é o caixa. Então, aí a gente tem alguns mecanismos. Um deles é o drawback, que é um regime estabelecido há bastante tempo aqui no Brasil, que busca, no final do dia, reduzir o custo do Brasil. Então, se eu vou importar, o requisito são 3 requisitos, na verdade, né? Importar, industrializar e exportar. Se eu tenho isso, eu já posso usar o drawback, né? Então,
E por que disso, né? Porque não faria sentido eu comprar um insumo importado, pagar um monte de imposto e botar esse monte de imposto dentro do preço da mercadoria e exportar, que é exportar custo Brasil, deixa de ser competitivo. Então, com o drawback, eu tendo essas condições, né, uma importação, um processo produtivo, uma exportação, eu consigo adquirir insumos sem pagar os impostos, né, na proporção do que eu exporto. Ou então, se eu já fiz isso, comprei, paguei os impostos e exportei, eu posso, na próxima aquisição, não pagar esses impostos. Então, aqui eu estou falando de benefício real para as empresas, né? Sim, aí a gente está falando das duas hipóteses de drawback, né? Drawback isenção e drawback suspensão. Exato. Isenção é esse que tu olha para o passado e depois busca a desoneração, e o suspensão é esse que tu vai ter que precisar fazer aquilo que é chamado de forecast, né? Acompanhar a tua operação para conseguir essa desoneração efetiva ali na frente. Exatamente, Igor. Então, a gente tem um cenário de que é prospectivo, né? Eu vou importar pensando que lá na frente eu vou exportar, né? E eu tenho que cumprir esse forecast. Caso contrário, se eu desonerei mais do que na importação e não conseguir exportar, tive algum problema, eu vou ter que nacionalizar, que a gente diz, pagar com multa e juros. Então, pode ser um problema. Então, eu tenho que ser muito assertivo nessa gestão. E no isenção, não. Eu já exportei e aí eu vou poder repor, né, esses insumos, né, sem a tributação. Depois a gente vai falar um pouquinho de reforma tributária, né? Mas só para a gente separar os produtos né, que a gente pode trabalhar. Os incentivos, os benefícios. Isso. Então, o drawback é um. Aí a gente tem outras questões. Certificação de origem, né? Tá, o produto veio com certificado de origem, ou não veio, a origem é Mercosul. Então, em alguns casos dos acordos de livre comércio, eu posso trazer um produto sem imposto de importação, ou eu posso dar uma certificação que eu tenho X conteúdo nacional, com maior predominância nacional, e vender para algum país, pode ser aqui do Mercosul ou fora, com quem eu tenho acordo de livre comércio, que lá ele não vai pagar imposto de importação. Então, estou me favorecendo a competitividade. Aí eu tenho também a figura do ex-tarifário, né? Itens que o conceito básico são itens sem similar nacional. Então, ele funciona muito para CAPEX, né? Eu vou trazer uma máquina, mas também para alguns itens, alguns insumos que eu possa trazer. Aí existem algumas formas, já existem listas de ex-tarifários que eu posso me enquadrar, ou então eu sei que ninguém faz aquele determinado produto aqui no Brasil que eu vou trazer importado, então eu vou lá e faço um pleito, né? Então, tem um processo, tem uma consulta pública, mas, enfim, é viável e eu tenho que ir lá buscar essa possibilidade de não recolher o imposto de importação. E existem outras exceções, a LETEC, a LECIM, o regime do automotivo, de autopeças não produzidas, já existem previsões, né? No final do dia, o que eu estou buscando é não recolher o imposto de importação. Então, assim, ex-tarifário, se eu tenho a possibilidade, eu vou lá e não recolho o imposto de importação. Drawback. O drawback, a gente estava falando de imposto de importação, o AFRM, COFINS 1%, PIS, COFINS, IPI, ICMS também, mas em algumas condições. O uso é um pouco mais restrito, né? Então, qual é o melhor dos dois? Depende, né? Se eu tenho capacidade de utilizar um ex-tarifário para reduzir o imposto de importação, legal, né? Eu não tenho condição futura, eu tenho condição só naquele momento. O drawback não, eu tenho que ter em algum momento uma exportação. E aí a gente tem algumas outras coisas, que é a evolução do drawback, que é o Recoff SPED. Então, ele é ainda mais favorável, ele me dá mais flexibilidade, só que eu tenho uma gestão mais robusta, né? Então, por isso que o número de empresas que utilizam o Recoff hoje é bem menor, né? Apesar de eu ter flexibilidade de importar e depois destinar, e se eu exportei, eu comprovei, e se eu vendi no mercado interno, aí que eu recolho os tributos sem multa e juros, ele também parte de uma característica suspensiva. Eu importo para depois exportar. E eu tenho um controle pelo bloco K, eu tenho um controle mais robusto, vamos dizer assim. Mas é um regime que veio para ficar, com certeza, tem uma série de empresas que vão aderir a esse regime, né? Existe um processinho, fazer uma habilitação. Então, aqui eu tenho, no mínimo, tirando o certificado de origem, eu tenho drawback, ex-tarifário e Recoff. Eu tenho 3 ferramentas diferentes, né? E aí eu comparo isso com a minha operação. Eu tenho importação, eu tenho importação e exportação, eu só exporto, né? Como é que eu vou usar isso, né? Para quais mercadorias, né? O drawback está muito ligado à operação da empresa. Importar, exportar. O ex-tarifário está ligado ao NCM, àquele produto que eu estou trazendo, né? Então, e aí alguns desdobramentos, né? Diversos estados têm legislação para te desonerar o ICMS, né? Então,
Eu aplico o ex-tarifário porque não tem similar nacional, mas para o ICMS também. Eu consigo um diferimento, eu deixo de recolher. E por que isso é importante? Porque ICMS é uma das maiores dores de cabeça para monetizar crédito ICMS, né? Então, é sensível, né? Então, Igor e Rodrigo e Gabriela, aqui eu tenho um contexto, né? Como eu faço o negócio, quais são os meus planos, quais são os tributos que impactam no comércio exterior e quais são algumas das soluções, aqui a gente falou algumas, que podem facilitar e melhorar a minha performance. No final do dia, eu estou, na medida que eu reduzo o custo, eu melhoro o fluxo de caixa, reduzo o meu custo financeiro, eu estou deixando uma maior margem ou estou sendo mais competitivo, que eu posso repassar um pedaço dessa margem com desconto para o meu cliente. Então, eu estou ganhando mercado, estou sendo mais competitivo, né? E por vezes, superando meus concorrentes. Né? Então, isso tudo tem que estar no radar. A decisão aqui e o ponto é negócio. Né? Não é só carga tributária, ou só é gestão de negócio. Eu acho que o Gustavo explicou muito bem, né? Acho que abarcou várias perguntas e dúvidas que eu teria, né? Referente principalmente para quem se destina, quais são os mecanismos, por que é eficiente. Mas hoje em dia, para quem já atua, né, com esses mecanismos, onde que tu enxerga que tem perda de eficiência mesmo tu já trabalhando com esses instrumentos? Desculpa, Gustavo, te interromper, mas só para pegar o gancho, porque eu acho que eu e o Rodrigo, a gente, como falou, a gente viaja bastante, está visitando bastante empresa e, eventualmente, as situações que a gente vê, a gente pode trazer para a mesa para trazer alguns exemplos mais práticos, assim. Na sequência, já passo a palavra para o Rodrigo, mas o que a gente vê realmente, assim, quando a gente conversa sobre comércio, quando a gente vai falar sobre regimes aduaneiros, drawback, ex-tarifário, próprio RECOFF, o que a gente escuta obviamente, isso são regimes conhecidos, então muitas das empresas estão fazendo, né? A gente sempre ouve essa resposta, não, a gente faz pontualmente aqui uma mercadoria, algo, mas o que se nota muitas vezes é que o olhar de negócio que tu trouxe, né, para tu olhar para a operação inteira, a cadeia inteira, é que eventualmente ele acaba deixando um dinheiro na mesa, uma otimização de fluxo de caixa na mesa também, né? Então, o Rodrigo, a gente teve em clientes no último mês, assim, conversando muito sobre esse tema e é um ponto recorrente, né? Como a gente vê que, eventualmente, o ex-tarifário está sendo usado por uma máquina que é super relevante economicamente, né, em razão do volume de dinheiro despendido, mas tem muitas outras coisas que poderiam estar sendo importadas também com esse benefício. Não sei se tem algo a comentar também assim, a respeito disso. Eu vou trazer aqui 2 exemplos, eu acho que é para complementar aí que o Igor estava falando. A gente, primeiro, olhando um pouquinho sobre drawback, né? A gente tem, por exemplo, alguns clientes que têm diversas operações de importação, diversas operações de exportação, e a gente questionando o cliente, tu sabes o que é o drawback, tu já aplicou aqui o drawback aqui na empresa de vocês? E a resposta nessa ocasião foi, não, a gente conhece, a gente sabe o que é o drawback, mas como a gente importa sem PIS, COFINS e IPI e depois, obviamente, depois a gente exporta também sem tributos, não faz muito sentido a gente fazer o drawback aqui na empresa. E me parece, né, que nesse caso aí ficou bem claro que, obviamente, estava sendo olhado ali para IPI, PIS, COFINS, PIS/COFINS importação, mas não estava se olhando para o AFRMM, que muitas vezes isso acaba nem sendo pauta. Obviamente, né, estamos falando aqui de drawback, já estamos incluindo aqui também o imposto de importação, né, que não faria sentido também porque o imposto de importação nessas operações eram alíquota zero, por exemplo. E a gente trabalhando nisso, a gente acabou vendo que não faz sim, né? O drawback ele faz muito sentido aqui para vocês, porque mesmo vocês não pagando imposto de importação, PIS, COFINS e IPI, vocês têm o AFRMM, que faz toda a diferença, porque é um custo super relevante. E eu acho que daí o Gustavo aqui ele pode explicar um pouquinho como é que se calcula o AFRMM, porque a gente acaba às vezes, por exemplo, aquele nosso cliente ele acabou
desconsiderando isso, e quando a gente trouxe isso para a mesa, o drawback, que não era algo interessante, passou a ser algo super interessante acaba sendo oportunidade. Um custo eventualmente oculto ali para quem está olhando exclusivamente para o tributo, desconsidera o adicional de frete e eventualmente ele tem mais uma possibilidade de otimização. Eu acho que isso que o Rodrigo falou é exatamente o que a gente vê eventualmente, né? As pessoas estão atendidas, estão olhando para a drawback, mas por vezes não estão considerando a maximização desse resultado, o quanto pode ser otimizada essa carga tributária como um todo, né? Sem dúvida, né? Tem outros pontos que a gente viu ali, né? Já estou olhando um ex-tarifário para uma máquina. Por que não outras máquinas que vocês têm uma relevância, né? Então, a gente se depara no dia a dia com uma série de situações por isso que eu falo que a gente tem que ser propositivo, fazer as perguntas, né, certas, mas a gente se depara com uma série de situações que acontecem em que a gente, com o nosso olhar de fora, vamos dizer assim, a gente consegue identificar potenciais oportunidades ou até formas de mitigar risco, né? Então, esse é um ponto bem relevante. E por que acontece? Porque a gente tem experiência em olhar, porque a gente já vê, a gente passa por diversas empresas, passa estudando isso aqui, né? Vendo na prática. Então, a gente vê situações em que poderia, sim, melhorar ou gerar mais competitividade para as empresas, né? Por outro lado, existe uma série de questionamentos, litígios, né? A valoração aduaneira e preço de transferência, classificação fiscal, fiscalizações e autuações da Receita Federal, em que a gente tem apoiado os clientes também, né? Que não são questões propositivas, questões que surgem e dúvidas que aparecem, mas que têm um impacto, né? Qualquer multa tributária, né? A gente sabe a dificuldade que de tu preparar não preparar uma defesa, né? Mas trazer todos os elementos e os argumentos para derrubar isso. Então, são outras questões que a gente vem trabalhando também. Mas tem um ponto sensível quando eu olho para dentro da empresa, né? Eu falo muito de extrapolar a fronteira da empresa, mas agora vamos voltar para dentro da empresa, né? A empresa ela é composta de várias áreas, né? Então, área financeira, área jurídica, RH, engenharia, compra, supply chain, né? Comex, às vezes sim, às vezes não. E acontece que, como a gente está falando de questões transacionais, né, de operacional, isso fica muito na mão do compras, no comércio exterior, mas aí a gente está falando de tributo, que a área tributária às vezes se envolve ou não. Eu tive numa empresa 2 semanas atrás, né, que a moça até falou para mim, não, eu perguntei, né, vocês estão fazendo drawback? Sim, a gente está fazendo drawback. Como é que está a performance? Não sei te dizer, mas eu só vejo o drawback quando dá algum problema e eu tenho que pagar aqui a multa e os juros. E isso acontece porque, às vezes, o dono é o dono do projeto, vamos dizer assim, é quem tem que trazer os insumos pelo menor custo, de forma mais eficiente. Mas o tributário está conectado, porque a gente está falando de tributo, regra tributária, e o jurídico também deveria estar conectado de alguma forma, né? E quando a gente fala de ex-tarifário, a gente está falando de descrição de mercadoria, a gente está falando para que se usa determinada peça dentro de um produto. Então, ele está conectado. Eu preciso no próprio drawback de um laudo, eu preciso que a engenharia esteja envolvida. No ex-tarifário, a parte de classificação fiscal, de descrição da mercadoria. Então, está tudo conectado, né? E muitas vezes o que a gente faz é juntar esse monte de informação que está dispersa na empresa, vamos dizer assim, num lugar único, né? Para deixar isso mais fluido e para, várias vezes, aumentar o potencial, né? Então, já faço, ok, mas faço todo o potencial. Né? A gente já viu em diversas situações que poderia fazer mais, né? Poderia fazer mais e buscar maior competitividade. Mas a gente sabe que no dia a dia as pessoas estão com muita coisa para fazer, com aquele foco em determinada atividade, né? A rotina do dia a dia que consome. E esse olhar de fora que a gente pode proporcionar, em várias vezes ele ajuda bastante, né, nessa parte. Eu acho, só fazendo um gancho aqui, eu acho que essa questão da falta de comunicação entre as áreas da empresa acaba influenciando muito no drawback, na questão do drawback, né, falando um pouquinho aqui especificamente sobre drawback. E esse é um dos motivos pelos quais as empresas acabam não conseguindo espremer todo o potencial daquele benefício, né? Porque o setor de compras ele não fala com o tax, o setor comercial ele também não fala com compras e acaba aí no final ninguém conversando muito bem e que nem tu falaste ali, Gustavo, daí talvez o dono do projeto também não consegue gerenciar tudo isso aí, né? E no final a gente tem aí um benefício que poderia aí nos trazer um benefício gigante para o nosso fluxo de caixa, para a nossa empresa, ele acaba não sendo
utilizado, digamos assim, 100% do seu potencial, né? E eu acho que aqui tem um ponto interessante também, né? Porque é o olhar de uma gestão, né? Não tratar os regimes aduaneiros como mais uma atividade de rotina do trabalho, mas uma questão negocial de fato, que foi aquilo que a gente falou ali no início da conversa, né? Porque existem, como o Gustavo mencionou, evoluções inclusive com relação a drawback. E eventualmente o negócio está evoluindo também. Isso tem que ser colocado na mesa para debate para, por exemplo, cogitar uma hipótese de RECOFF, né? Que é um pouco mais sofisticado, mas que vai te trazer a desnecessidade, entre aspas, da exportação daquela mercadoria importada, e tu vai ter uma otimização também de fluxo de caixa com uma maleabilidade muito maior, né, na tua operação. Isso está sendo debatido, isso está sendo visto pela empresa como um todo, para realmente ser um diferencial estratégico do negócio, né? A gente não parar só e olhar para o drawback como mais uma rotina do dia a dia da pessoa que está importando mercadoria ou, enfim, daquele forecast que vai ser necessário com relação às operações projetadas ali por um ano, por exemplo, alguma coisa nesse sentido a partir ali do ato concessório, né? Sim, sem dúvida. E só complementando, Gabriela, antes ali o que o Igor falou que me ocorreu agora, a questão da reforma tributária, né? Então a gente fala muito disso, o regime o fato é, a reforma tributária ela vai zerar o jogo, vamos dizer assim, ela vai reduzir uma série de incentivos fiscais, né? E inclusive de PIS e COFINS, também de CMS, né? Então lá em 32. O fato é que isso vai afetar a precificação, vai afetar o negócio das empresas, vai afetar a margem. Aí tem uma série de discussões, né? Tem alguns incentivos e benefícios que vão estar, os que existem hoje estão na Constituição, já foram incorporados. Só que vários negócios vão ser impactados, ou diretamente ou indiretamente. Só que os regimes aduaneiros e a concessão de novos regimes ela não será possível, ou não será tão fácil como ocorre hoje, né? E o fato é que os regimes aduaneiros estão mantidos, tanto na Emenda Constitucional 132, que foi incorporada à Constituição, quanto na Lei Complementar 214. Né? Então, lá no capítulo que fala regime de aperfeiçoamento. Então, o drawback e suspensão e o RECOFF eles vão continuar existindo para empresas que exportam. Eu vou poder, inclusive, comprar no mercado interno. Existe uma equiparação entre importação e mercado interno. Então, eu vou poder, inclusive, comprar no mercado interno com desoneração de CBS e IBS. Então, a gente vê, e eu vejo uma utilização muito maior, né, do drawback, suspensão e do RECOFF para desonerar e para melhorar a operação também no mercado interno. Eu acho que, escutando vocês falar tanto essa questão da interseção entre as áreas, a necessidade de sensibilização, que eles conversem, porque no dia a dia a gente sabe que dentro de uma empresa grande, cada um está olhando para o seu setor, cada um está pensando no bom sentido, que quer fazer a sua área ali progredir e fazer o seu dia a dia, a sua rotina. E por vezes, né, esses regimes aduaneiros fogem um pouco, né, da rotina de algumas áreas que deveriam também estar olhando para aquilo. Então, diante disso, assim, eu questiono mais objetivamente para quem está nos escutando e que a gente quer convencer de que é necessário ou revisitar ou realmente instituir esses regimes aduaneiros, como que eles geram mais eficiência no dia a dia, assim, de forma bem objetiva? Como que eles geram mais eficiência? Reduzindo carga tributária, né? E como que as pessoas podem ver isso, né? Podem prestar atenção ali no que vai trazer, quais são os planos, da onde eu estou, como eu falei antes, né? O que eu estou trazendo, se eu consigo utilizar todo o benefício. Só que isso, incorporar esse olhar, às vezes é difícil na rotina, né? Existem uma diversidade de legislações, de resolução GSEX, de base, da onde eu ver de ex-tarifários existentes ou drawback, como é que eu vou operacionalizar isso, que demandaria muita dedicação e estudo. É possível fazer internamente nas empresas? Claro que é. Né? Mas eu preciso botar energia, eu preciso olhar a legislação, eu preciso entender o sistema, eu preciso fazer um pleito, tem uma série de coisas que são necessárias. Existe uma dedicação muito grande, na verdade. Muito grande, né? Muito grande. É possível, é viável, sim. Mas montar um ato concessório, falar com a engenharia, né? Então, é possível, né? Então, eu consigo reduzir custo, consigo reduzir carga tributária, consigo. Mas eu preciso botar muita energia, né? E eu preciso estar atualizado, né? Eu preciso ver as legislações que estão vigentes, né? A gente entende, ninguém melhor que o pessoal das empresas para entender o negócio deles, né? Isso é um fato, né? O problema é o tempo que demanda isso e a energia e conseguir operacionalizar e fazer a gestão, né? Não é só, botei para rodar, né? Eu preciso acompanhar o drawback, eu preciso o ex-tarifário monitorar, está vigente, não está vigente, estou trazendo, né? Então, existe uma demanda de gestão disso tudo para eu conseguir, de fato, realizar o ganho projetado. Então, isso é fundamental.
E eu acho que, pegando o gancho com o que a Gabi falou, o momento de reforma tributária é o momento de colocar todas essas áreas da empresa na mesa e, para além dos tributos, e como a gente já teve em episódios passados aqui, conversas sobre outros impactos no negócio, os regimes aduaneiros também entraram nessa conversa. E acho que é um momento adequado também, a gente está entrando num período adequado para se debater a otimização de toda a cadeia e a otimização da utilização dos regimes aduaneiros dentro do negócio. E a reforma tributária traz essa necessidade também, porque coloca o fluxo de caixa, a otimização do caixa efetivamente no holofote, assim, né, dentro da companhia. O tributo acaba virando uma consequência ali e a otimização do fluxo de caixa passa a ser muito mais relevante do que é hoje, por exemplo, em perspectiva, né, que o dinheiro acaba em 2033, com a efetividade plena da reforma, para de transitar, né, o dinheiro dos impostos para de transitar dentro do caixa da empresa. E trazer todo esse arcabouço para uma conversa e para revisitar o tema de regimes aduaneiros parece ser pertinente nesse momento, assim, né? Realmente. Falando um pouco da reforma, né? Vocês já adiantaram aí um pouquinho e a gente acho que nossos episódios da Conexão Técnica dessa série, basicamente todos foram sobre reforma, que realmente é o tema do momento para quem trabalha com direito tributário. São muitas mudanças, muitas legislações novas. Mas a gente sabe que não impactou diretamente, né, o comércio exterior, mas teve, de certa forma, uma pequena afetação quando a gente fala do drawback isenção. Então, você poderia reexplicar um pouquinho a diferença, né, dos drawbacks e por que impactou um e não outro? Tá, então vamos só começar do começo ali, né? A importação. Hoje eu tenho PIS, COFINS e importação. PIS, COFINS não vai existir mais, né? IPI também não. Só para a Zona Franca de Manaus, só para itens que são produzidos também na Zona Franca de Manaus. Então, isso vai... então acabou esses tributos na importação? Não. Foram substituídos pela CBS e o ICMS será substituído pelo IBS. Então, esse é o primeiro ponto. Tá, então eu importo, eu vou ter CBS e IBS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que fica a exportação? Continua desonerado. O Brasil não quer exportar tributo, né? Então, exportação desonerada. Então, tá. Vou importar um insumo, vou pagar todos esses tributos, mais imposto de exportação, etc. Ou vou comprar no mercado interno, vou produzir e vou exportar. Exportei, eu posso repor, né, sem carga tributária, tanto na importação quanto na compra no mercado interno. Seria o drawback isenção. O ponto o drawback isenção hoje ele funciona para PIS, COFINS e IPI. Mesmo eu consigo importar sem PIS, COFINS e IPI no drawback isenção. Na mudança agora na Lei Complementar 214, fica muito claro e está escrito ali que no drawback isenção eu não vou poder desonerar, eu não vou poder deixar de recolher IBS e CBS. Então, se eu vou usar um drawback isenção, vou conseguir ele não acabou. A legislação é aduaneira, né? A parte que conecta no tributário de reforma de consumo é que no drawback isenção eu vou ter que recolher IBS e CBS. Vou me creditar, mas se eu sou um exportador, provavelmente a minha saída não vai ser tributada. Aí eu vou ter que entrar nas regrinhas 60, 180 dias para recuperar esse dinheiro, né? Então, eu vou ficar com esse estoque que eu paguei por ele, que são créditos que eu pago na importação, eu mesmo tenho que declarar e recolher, e não vou poder utilizar. Então, o suspensão ele tende a ter uma utilização maior, né? Exatamente por isso. E essa vedação, acho que é do artigo 91, né, da Lei Complementar 214, para que o IBS e CBS estejam desonerados na hipótese de drawback e isenção, ela traz à tona a necessidade de um controle ainda maior das empresas que eventualmente vão optar, por exemplo, pela suspensão ou pelo RECOFF, né? Porque o RECOFF já tem suas exigências e já tem a sua metodologia específica. E no drawback suspensão, como a gente falou ali um tempo atrás, a gente tem toda a questão do forecast. Então, vai ser demandado para quem quiser otimizar realmente carga tributária e fluxo de caixa, um controle maior e um olhar mais cuidadoso para o forecast, para a IMPO e EXPO também, né, nesse cenário. Não, sem dúvida, né, Igor? Mas tem um ponto que às vezes que vou precisar olhar o forecast, ter um forecast mais assertivo, vou. Existem formas de eu, se eu não tenho forecast tão assertivos, usar o drawback de suspensão? Sim, usam uma quantidade um pouco menor, seja conservador, mas vai ter que fazer uma gestão mais de perto. Tem algumas operações que, a depender da característica, né? Eu faço uma venda pontual para algum lugar. Às vezes é difícil usar o drawback suspensão, né? Não é uma forma recorrente. Para quem tem uma operação que eu importo, eu produzo e eu sempre vendo aquele mesmo produto, recorrente, é mais fácil, a gente consegue controlar. Para quem tem vendas pontuais, eu tenho um representante comercial que está tentando abrir o mercado e ver, né? E que acontece, tem clientes que são assim, às vezes é difícil usar
o Recoff, né? E uma pergunta que me fazem sempre, né? Qual é o melhor? O melhor depende da tua operação, né? Isso é claro, né? Tem empresas que querem muito usar o Recoff, conceitualmente o Recoff, só que eu tenho que ter um nível de exportação. Ou então existe até uma modalidade que eu vou vender para alguém que também é Recoff, que vai exportar, mas aí a gestão é muito mais pesada, muito maior, e eu dependo lá da exportação do outro. Então, eu tenho que ver onde eu estou enquadrado, né? Eu sou um importador que vendo no mercado interno, tá? Consigo, tarifário, um Recoff ou um drawback intermediário, que a gente disse, mas eu dependo de uma exportação de um outro do meu cliente, né? Então, são operações que exigem uma gestão ainda mais robusta do que se faz quando está tudo dentro de casa, vamos dizer assim. Eu acho que a reforma, então, no sentido deste tema, né, comércio exterior, veio, então, trazendo mais uma complexidade, na verdade, de algo que já existia, porque esse tema já exige, né, tanto drawback quanto Recoff, uma gestão e um controle muito grande, e a reforma, em função de computar ali na UBS, CBS, drawback e isenção, ele vai exigir ainda mais controle, né? Então, em suma, acho que o recado que a gente vem trazendo ao longo de todo o episódio, de que é necessário uma lupa, né, um olhar mais atento para esse tema, tanto para a otimização de quem já tem, quanto a instituição de quem ainda não tem, faz ainda mais sentido quando a gente fala, né, em reforma tributária. Então é isso, pessoal. Eu queria ver se vocês tinham alguma mensagem final para trazer, né, para quem está nos ouvindo, principalmente para quem é o destinatário desse nosso episódio, né, seja um empresário, seja alguém da área de fiscal ou Comex que está nos escutando, pensando, né, como isso pode fazer sentido ou como otimizar a sua área ou sua empresa. Qual o recado que vocês teriam para dar para eles? O meu recado é que a gente não se conforme com algumas coisas que às vezes nos dizem que isso não dá, isso não é possível, né? Que a gente seja curioso e consiga avaliar se existe espaço para alguma coisa, né? Que a gente tenha essa pulguinha atrás da orelha para deixa eu avaliar, deixa eu tentar, deixa eu ver. Será que não existe mesmo nenhum benefício? Às vezes não vai existir, né? Mas pelo menos eu tenho a segurança de que, bom, eu olhei e vi que estou confortável de que a operação esses aqui são os benefícios e estou usando tudo que é possível, né? E eu tenho que me questionar, estou fazendo toda a capacidade, a gente sabe como o custo que é de capital hoje e como é caro buscar dinheiro, né, numa instituição financeira, então eu tenho que ter e saber se eu consigo, de alguma forma, melhorar ali a questão do fluxo de caixa. Então é isso, esse é o ponto, né? Será que estou fazendo todo o meu potencial? Né? Então, essa curiosidade, acho que é a grande mensagem que fica, né? Para reavaliar, para analisar, para buscar, para tentar ver se consigo buscar alguma coisa a mais. Então, esse é o grande ponto, ainda mais nesse contexto de reforma tributária. E eu acho que vale muito a pena isso a partir do momento que a dúvida que se coloca prefiro desembolsar dinheiro do meu bolso ou deixar esse dinheiro no meu bolso, ainda que momentaneamente, ou até a exportação se concretizar, isso efetivamente ser revertido para mim, né, positivamente, não precisar desembolsar esse caixa. Acho que é isso, né? Não deixar dinheiro na mesa, não deixar dinheiro sair de dentro da empresa, porque, como tu falou, tem os custos de mercado e a eficiência vai vir à tona como um requisito essencial para os negócios se perpetuarem aí em todo o regime de transição e na reforma tributária, né? Perfeito. Eu acho que fica bem claro que até pela complexidade do tema, né? A gente já conversou aqui, tem diversas diferenças de regimes, de incentivos. Eu acho que fica bem claro a importância de uma boa gestão, né? E é isso que eu acredito que as empresas elas têm que buscar, gestão, porque eu acho que o Igor falou agora, a gente não pode deixar o dinheiro na mesa, né? A gente tem que, de alguma forma, otimizar os nossos custos, otimizar o nosso fluxo de caixa e nada como uma boa gestão. Perfeito, então, muito obrigada, né, por terem participado do nosso episódio. Para quem está nos assistindo, esse foi mais um episódio do Juicela Cast, da série Conexão Técnica. Sigam nos acompanhando no YouTube, no Spotify, nas nossas redes, no Instagram, no LinkedIn, para acompanhar nossos próximos episódios. Tchau, tchau.